Oi, enquanto esse vídeo passa, vou fofocar do dia em que a Giovana Furacão, a menina mais barraqueira da minha escola, fez o meu irmão Maicon ir pro hospital. Finalmente, as férias estavam chegando e era a parte do ano em que as gincanas aconteciam. E os ganhadores da gincana sempre ganhavam algum prêmio, ou em dinheiro, ou em nota, ou passeio, alguma coisa do tipo. Então você já entendeu que aquilo ali tava valendo a vida, né? Só que naquele ano, a gincana foi separada em etapas diferentes. Ao invés de turmas inteiras competirem umas com as outras, cada sala lá da escola se dividiu em grupos de até 6 alunos. E dentro dessa sala, esses mini grupos competiam entre si pra um grupo só representar a turma toda no final da gincana. Só que naquele ano também tinha chegado a turma do supletivo. Eram os repetentes, os doidos, os mais velhos, a galera que tava atrasada de certa forma na escola, que se reunia em uma sala só e tinha um ensino diferente pra poder recuperar o tempo perdido. O meu irmão, que já tinha repetido 48 mil vezes, estava nessa turma, que só tinha gente da pesada. E por conta da última fofoca, o meu irmão não me deixava em paz. E eu tinha pessoas que me defendiam e estavam sempre comigo. E foi aí que, com a gincana, nós nos separamos em um grupo de 6 pessoas. Eu, o maior fofoqueiro daquela escola, Giovana Furacão, Raíssa Pimentel, a sinistra, Gabriel, o bobalhão sedutor de mulheres, Lívia, a não inteligente e Thales, o barraqueiro. E pra surpresa de ninguém, o meu grupinho ganhou. Em parte porque eu e alguns integrantes deram a vida pra poder ganhar, em outra parte porque a galera tinha medo da Giovana e da Raíssa. Eram brincadeiras e jogos bem elaborados, ok? Aí chegou na parte em que todas as turmas já tinham o grupinho campeão que iria representá-las. E aí é que o negócio ficou quente. Era sexto contra nono, nono contra oitavo, oitavo contra sétimo. Ficou de verdade. E assim foi indo, e tava na fase em que, se você perdesse, você tava eliminado, e quem ganhasse passava pra próxima fase. Meu grupinho foi passando de fase em fase. E sofremos mesmo quando enfrentamos a galera do segundo ano do ensino médio. Mas por uma diferença minúscula de pontuação, a gente ganhou! E chegou no grande dia da final, onde o diretor no pátio com todos os alunos anunciaria os 2 grupos finalistas e eles se enfrentariam pra decidir a turma campeã. E aí o diretor foi anunciar o primeiro grupo, fiquem de cara porque era o pessoal do supletivo, o grupo do meu irmão, da sala dele. Claramente eles tinham roubado pra tá lá, né? E aí a gente já perdeu as esperanças, porque se eles ganharam roubando, provavelmente tinha algum na nossa frente que roubou também. Até que o diretor gritou o nome do segundo grupo que tava classificado pra final. Abriu o papelzinho e falou: Grupo Furacão Pimentel! Meu filho, a gente gritou e comemorou como nunca! Aí subiu nós 6 lá pra se enfrentar e fazer a gincana, e subiu os 6 do grupo do meu irmão também. E aí a fase final era dividida em 5 categorias. E em cada uma dessas categorias nós teríamos que escolher uma pessoa do nosso grupo pra enfrentar outra do outro grupo. A primeira categoria foi inteligência. Quando a gente soube do título, de cara, a gente já descartou a Lívia. Até que o Thales pegou e falou assim: gente, pelo amor de Deus, eu estudei escola particular a minha vida toda. Essas perguntas aí pra mim não vão ser nada. Deixa eu ir. A gente ficou meio assim, mas a gente deixou, né? Das 10 perguntas, o Thales acertou 9. E a pessoa do grupo do meu irmão acertou 7. 1-0 pro meu time, tá? Segunda categoria foi velocidade. Tivemos que escolher o Gabriel, né? Claro, porque além de mulherengo, ele jogava futebol como ninguém. O Gabriel era impecável. Só que pro nosso azar, no grupo do meu irmão, ele enfrentou um garoto que tinha 20 anos de idade. Era quase o dobro do tamanho do Gabriel. E o Gabriel já era alto. E era uma corrida que tinha que ter agilidade pra passar pelos negócios lá. E mesmo dando o máximo de si, o Gabriel perdeu, porque nem tinha como, né? 1-1, galera. Terceira categoria, equilíbrio. Tinha que passar por umas plataformas altas que tinham colchões em volta, tá? E quem caísse ou demorasse mais pra atravessar, tava fora. E aí nós escolhemos, né, a lutadora do nosso grupo, que já lutou capoeira, jiu-jitsu, Raíssa Pimentel. Ela tava lado a lado, né, do oponente do grupo do meu irmão. Ela virou pra ele e falou assim: aí, cuidado pra tu não se machucar, hein, princesa. Aí o menino falou assim: aí, cuidado com o meu braço, valeu? Aí assopraram um apito e foram os dois lá em cima. Até que no meio do caminho, o Songo Mongo fez assim na Raíssa. Bum! Esbarrou, a coitada caiu e foi eliminada. A gente reclamou, mas não deu em nada, porque aquele diretor era um machi... Eu não vou falar, que eu não quero tomar processo. 2-1 pro grupo do meu irmão. A quarta categoria era trabalho em equipe. Uma das pessoas teria que ficar com fone altíssimo, enquanto a outra falaria uma frase. E através da leitura labial de quem tava com fone, quem acertasse mais corretamente o que o outro estivesse falando, ganhava. E a dupla seria eu e a Lívia contra 2 irmãos do grupo do meu irmão. E por eles serem irmãos, já estavam achando que tinham ganhado. Mas não mesmo. Mas não mesmo, porque eu mandei a Lívia colocar o fone e eu que ia falar pra ela a frase pra ela tentar adivinhar o que eu tava falando. Só que o que eles não imaginavam é que eu e a Lívia, a gente fazia isso sempre. Porque eu sempre tava fofocando com ela, mas não podia falar alto, e às vezes eu tava do outro lado da sala e ela entendia. Não deu outra. Das 10 frases que eu falei, as 10 ela adivinhou. E nós ganhamos de lavada. 2-2, tá? Aí no final, quando a gente já tinha ganhado, a Olivia preferiu ficar com fone, porque ela falou que a música tava boa. E o resto da gincana, ela ficou lá ouvindo a musiquinha dela. Nem sabia que tinha ganhado, ela só participou, só tava feliz. Só que agora só faltava uma categoria. E de cada grupo, só uma pessoa não tinha participado ainda. E a categoria era força. Quem tava faltando? Giovana Furacão contra o meu irmão. E o desafio era quebra de braços. Meu irmão começou a zoar, falando que ia ser covardia. Aí a Giovana sentou na mesa de frente pra ele e falou assim: ai, ai, dá tempo de você desistir ainda, Maicon. Aí o diretor perguntou pra Giovana se ela realmente tinha certeza que queria competir com meu irmão. Ela só olhou assim pra ele, ó. O diretor entendeu tudo e contou até 3 pra começar. Só que o que ninguém sabia, e apenas eu tinha reparado, é que o braço que o meu irmão ia usar contra a Giovana Furacão é o braço que ele tinha machucado lá quando ele caiu do telhado junto comigo na fofoca antiga que eu contei. E aí, o jogo começou. De um lado a Giovana, do outro meu irmão, e os 2 braços não se moviam. Em questão de pouco tempo, a Giovana tava começando a perder as forças, fazendo uma cara de sofrência. Ela tava realmente se esforçando, enquanto meu irmão tava super tranquilo. Porém, com o tempo em que a Giovana tava aguentando, o braço do meu irmão começou a doer. Por um leve deslize, assim que a Giovana apertou mais forte a mão dele, ele fez uma leve carinha de dor. Isso foi o suficiente pra Giovana Furacão
ajeitar a coluna e olhar no fundo da alma do meu irmão. Só isso acabou com ele. E aí, aos pouquinhos, a Giovanna foi virando o jogo. E falou: eu acho que é agora que você entende o porquê que me chamam de furacão. E pegou o braço dele e fez assim, ó. Puf! Acabou, gente! A gente tinha ganhado! O pessoal da escola ficou 3 segundos assim, ó. Logo em seguida, todo mundo começou a comemorar. Porque ninguém suportava o pessoal do supletivo da turma do meu irmão. A gente ganhou o passeio! Logo em seguida, o braço do meu irmão continuou doendo e doendo cada vez mais. Ele reclamou, gritou, há boatos que ele chorou no banheiro, até que ele foi na diretoria, o diretor chamou a ambulância pra levar ele pro hospital, e no final de tudo o diagnóstico era que o braço dele, que já tinha sido torcido, tava doendo porque ele tinha passado por uma pressão muito grande. E por isso voltou a doer e doer bastante. Meu irmão botou uma leve faixa no braço e seguiu a vida, humilhado. Mais do que nunca, meu grupinho ficou super reconhecido na escola e finalmente tivemos paz. Mas o grupo do meu irmão não tinha superado a derrota e nem o nosso patamar agora. E eles esperaram. E decidiram se vingar no dia do passeio.